Graça e paz a todos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, né? Nesse treinamento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome neste dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos entregar esse treinamento em tuas mãos. Queremos te pedir uma bênção especial pela vida do nosso pastor Jailton, que vai ministrar esse treinamento para nós. Aqueles que já entraram, que estejam com suas mentes abertas para que tudo aquilo que nos vai ser passado, que nos vai ser ensinado, possa entrar em nossas mentes, fazer morada e que nós, através desse treinamento, possamos engrandecer o teu reino, para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos fazendo entender tudo aquilo que precisamos. Nós te agradecemos por tudo e que esse treinamento, essa primeira noite e todas as outras que virão, sejam uma bênção para as nossas vidas e que, através disso, nós possamos abençoar outras pessoas. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, falar sobre liderança é bom, é legal, porque nós temos em todas as áreas da vida, nós temos algo a respeito de liderança. Todo mundo nasceu, é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Todo mundo nasceu para ser líder? Né? Dá para vocês verem aí? Já está chegando aí? Ok. Então, se todo mundo nasceu para ser líder, então todo mundo vai poder liderar, só que uns de uma forma e outros de uma outra forma. Então, o que eu quero, na realidade, essa noite, é mostrar um pouquinho sobre o significado de liderança. Né? Liderança é um dom, é uma habilidade que as pessoas têm. Quem já passou por nós, que são verdadeiros líderes, né? Que de fato é liderar? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Obviamente, todas as ideias, mais de 90% das ideias que eu estou trazendo hoje são ideias que não são minhas, né? Eu trago ideias de grandes autores e grandes líderes, pesquisei em muitos livros. Se der tempo hoje, porque nós temos 2 encontros, mas se der tempo hoje, eu vou mostrar nos slides aí alguns desses livros, se não, eu tenho alguns desses livros aqui. Eu só vou mostrar um pouco dos livros para vocês perceberem mais ou menos como é que a gente vê essa questão da liderança. E eu vou querer falar um pouquinho inicialmente sobre o que é liderança motivacional. Porque liderar ou liderança é uma coisa e liderança motivacional é outra. Porque o objetivo é fazer com que as pessoas sejam motivadas, os liderados sejam motivados. Então, a gente vai tentar mostrar como é que a gente motiva. Talvez você diga assim, eu não tenho capacidade de liderar. A minha mãe, ela não sabia ler, ela mal sabia escrever o nome dela, mas ela era uma verdadeira líder no lar. Então, uma mãe é uma líder. Para ser mãe é necessário liderar. Agora, existem mães que não têm capacidade de liderança. Tem uma dificuldade de colocar ordem na casa. Existe essa dificuldade. Eu estou dizendo a minha mãe porque a minha mãe ela teve que aprender a liderar muito rapidamente. Quando a minha mãe casou-se com o meu pai tinha ficado viúvo pouco tempo, né? Tinha ficado viúvo e já tinha vários filhos. Quando a minha mãe casou com ele, já havia alguns filhos, meus irmãos, por parte de pai. Então, a minha mãe começou esse trabalho de liderança com os filhos do meu pai. Né? E depois, ela veio a ter os próprios filhos do meu pai também, e eu sou fruto dessa liderança. Meu pai faleceu,
e eu tinha 3 anos de idade, ia fazer 4 anos de idade. Portanto, né, eu não conheci, basicamente, eu não conheci meu pai, mas conheci a liderança da minha mãe. Né? Era uma senhora liderança, por assim dizer. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse entendimento de liderança. Por quê? Porque é mais fácil liderar um país do que liderar a si mesmo. Você consegue liderar as pessoas, muitas vezes, mas há uma dificuldade de você conseguir liderar você. E aí claro que eu vou passar alguns slides aí que vão ter alguma coisa a ver com isso e você vai entender direitinho a visão de como liderar a si mesmo. A verdadeira liderança é a chamada liderança servidora. Né? Afinal de contas, todos nós, se não somos, deveríamos ser servos. E o que é liderar? Talvez seja essa a questão. 2 coisas a respeito de liderar. Liderar é influenciar. Todo líder é um influenciador. E, principalmente, influenciar pelo serviço. E aí, eu quero dar alguns exemplos. Pelo menos um exemplo aqui. Jesus era um líder servidor. Ele veio e ele disse que veio não para ser servido, mas para servir. Portanto, ele era um líder servidor. E ele demonstrou isso em todos os aspectos. Um dos aspectos está lá no capítulo 13 de João, né, onde ele pega uma bacia com água e ele pega um pano, uma toalha, e ele vai, sendo ele, e para mim isso é extraordinário, sendo ele Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas submeteu-se à morte de cruz. E aí eu quero mostrar que ele lavou os pés dos discípulos. Isso é o símbolo da maior humildade, ele sendo Deus, ele sendo Rei, ele sendo Senhor, ele sendo Todo-Poderoso. Ele submeteu-se a lavar os pés dos seus discípulos. Portanto, a liderança é influenciar, e por causa desse ato, perceba que quando Jesus sobe, lá no capítulo 4 de Mateus, e também capítulo 4 de Lucas, quando Jesus sobe, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele desce dali depois de 40 dias e 40 noites. O objetivo de Jesus é selecionar os seus discípulos, por isso ele ora, por isso ele pede a Deus, que Deus coloque à sua frente quem seriam os 12, aqueles que fariam parte do colégio apostólico. Jesus ora e Jesus desce. E aí uma coisa extraordinária acontece, porque normalmente uma pessoa comum, uma pessoa normal, desceria dali e iria buscar pessoas como os fariseus, como os saduceus, como pessoas que tivessem letra, como pessoas que fossem inteligentes e conhecessem a lei. Jesus não vai buscar nenhum desses. Pelo contrário, Jesus vai buscar os humildes. Por quê? Porque Jesus vai trabalhar no coração daquelas pessoas. Jesus vai trabalhar no coração daqueles discípulos que não entendiam quase nada acerca da lei, mas ele começa a fazer um trabalho na mente e no coração desses discípulos. Por isso é que eu estou dizendo que liderar é influenciar. Jesus influencia aqueles discípulos. Os discípulos não estariam prontos, 3 anos foi o tempo que Jesus passou ali, eles não estariam prontos, eles começaram a ficar prontos ao longo do tempo. Começaram a ficar prontos. Durante esse processo, erraram muito. E mesmo depois da morte de Jesus, ainda erraram muito. Mas, como a gente vai ver, eles aprenderam a lição em se transformar em verdadeiros discípulos. Um líder é apenas servo das pessoas. O grande problema em relação a isso é que o líder, geralmente, ele não se vê como servo. Ele se vê como, eu sou o líder, eu mando. Liderança não é meramente mandar. Quem não vive para servir, não serve para viver. Um dos grandes problemas dos líderes é não reconhecer isso. Cada um quer ser servido. E aí eu trago 3 palavrinhas que significam a mesma coisa. Diácono significa ser servo. Ministro significa ser servo. Sargento significa servo.
E se você parar para pensar sobre esses três aspectos aí, geralmente a gente vê diáconos que querem mandar nos outros, e somente mandar, e dizer e desdizer, até existem diáconos que querem mandar até no pastor. Existem ministros, né, em todos os aspectos, há igrejas que não tratam a nomenclatura como fulano tem um cargo disso ou cargo daquilo, tratam como ministro. Ministro significa servo. Né? E a palavra sargento, por mais que essa palavra tenha uma conotação pejorativa, porque muitas pessoas chamam, fulano é um sargentão, significa que ele é um mandão. Não, a palavra sargento vem da palavra servidor, da palavra servo. Então, precisamos aprender que ser de Cristo significa ser servo, ser discípulo de Cristo significa ser servo. Não será assim entre vós, disse Jesus em Mateus 20, 26. E seria bom que depois vocês pudessem analisar o contexto, ler os versículos anteriores e posteriores. Ele diz assim, ao contrário, quem desejar ser importante, entre vós, ou ser líder entre vós, será esse o que deva servir aos demais. Veja que Jesus ele traz um modelo na contramão do mundo. Ele traz uma visão na contramão do mundo. É diferente. Ele traz um modelo específico, um modelo diferente, porque as pessoas aqui nesse mundo querem galgar poder sobre os outros. Independente de quem sejam eles querem galgar poder sobre os outros. E Jesus vem trazer uma mensagem bem diferente, nesse aspecto, uma mensagem bem diferente. E aí eu vou trazer 4 tipos de líderes na igreja. Vamos trazer um pouquinho para a igreja isso, entender 4 tipos de líderes e suas características. O primeiro líder aqui é o líder piedoso. É um bom tipo de líder na realidade. Muito amor, característica muito amor e autoridade, pontos positivos. Claro que ele vai ter pontos negativos que eu não vou abordar aqui, porque ninguém é perfeito. Mas aqui eu vou abordar os pontos positivos dele. Disciplina, a má conduta que uma pessoa teve. Não, veja bem, ele disciplina a uma má conduta, não a pessoa em si, mas a conduta dessa pessoa, o erro dessa pessoa. É no mesmo aspecto que quando a gente diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não é esse tipo de líder, não é aquele tipo de pessoa que corre atrás de você apontando o dedo por uma coisa que você fez e nunca esquece e nem perdoa o seu erro. Não é esse tipo de líder. Ele repreende, aconselha, o adverte e não deixa a pessoa caminhar para o erro. É necessário isso. Paulo fez isso com Pedro. Paulo fez isso com Pedro, não deixando que Pedro continuasse no erro. A gente não vai ler o contexto, mas está aí, Gálatas 4, versículo 16. Jesus demonstrou ser esse tipo de líder quando restaurou a Pedro e também os demais discípulos. Vejam, todo mundo ali falhou com Jesus. Mas Jesus, só um aspecto, o olhar de Jesus para com Pedro. Pedro, você vai me negar. E Pedro disse, não, todo mundo vai te negar, todo mundo vai fugir, mas eu não. E Pedro o negou. E a Bíblia de João vai dizer que no momento em que Pedro nega Jesus, Jesus ele lança um olhar para Pedro, mas não é um olhar de reprovação, é um olhar de carinho, é um olhar de afeto, é um olhar de amor. Quem em sã consciência, depois de ser negado por alguém que disse amar, vai ter um olhar de perdão, vai ter um olhar de carinho, como Jesus teve. Jesus não abandonou os seus, mesmo naquele momento tão difícil. Isso é o líder piedoso, é aquele líder que busca ajudar as pessoas, os seus liderados. Ele não se esquece dos seus liderados, ele tem uma capacidade de perdoar. Não que esse seja o líder perfeito. Ninguém detém a perfeição em si só. Precisa haver uma ajuda muito grande do Pai, uma ajuda muito grande do poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro líder. Claro, existem muito mais coisas a respeito, eu estou fazendo só apenas um resumo. O segundo líder, contudo, é o líder permissivo.
uma das características principais desse líder, ele tem muito amor, mas ele não tem autoridade, nenhuma autoridade. Os pontos positivos é justamente isso, amor e compaixão, muito amor e muita compaixão. Porém, veja os pontos negativos, ele não consegue disciplinar, corrigir ou advertir as pessoas. Ele tem um receio de fazer isso. Ele prefere deixar as pessoas livres. Ele não gosta de confronto. Ele não quer perder a amizade por dizer alguma coisa que o outro desagrade. Consequentemente, ele gera pessoas fracas espiritualmente, inseguras e desmotivadas, porque ele não consegue falar aquilo que é necessário falar. Ele não consegue confrontar o outro com a realidade. Ele é permissivo. Ele deixa as coisas acontecerem e depois ele vai colocar a culpa no outro e não em si, porque ele não fez absolutamente nada. Portanto, ele não liderou. Né? Esse é o líder permissivo, ele não liderou. E aí eu tenho o texto de Provérbios 28, 23, que vai dizer: aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É preciso dizer a verdade no tempo certo, sem querer ferir. É importante dizer isso, porque tem muitas pessoas que dizem a verdade, mas o objetivo é ferir o outro, né? É ludibriar o outro, é enganar o outro. Você precisa aprender que um bom líder é aquele que diz a verdade, mas no sentido de ajudar o outro a encontrar o seu próprio caminho. E isso, sim, é muito importante. E aí a gente tem, dos quatro, o terceiro tipo de líder que existe nas igrejas. Veja, estou falando de líderes que existem nas igrejas. Claro que existem em outros aspectos também, mas aqui, alguns líderes que existem nas igrejas. Esse aqui é o cristão negligente. Né? O cristão negligente. Quais são os pontos negativos do cristão negligente? Ele é inseguro, porque muitas vezes tem medo, e o medo traz insegurança. O medo diz assim: você não pode ir. Não é? O medo diz: você não pode ir, e aí você fica paralisado com medo. Às vezes é um medo de um... Obviamente eu estou só exemplificando. Por exemplo, às vezes a minha esposa, por exemplo, ela tem medo de barata. Então, se ela vê uma barata, ela não vai. E ela vai me chamar. Né? Eu vou só contar uma historinha aqui rapidinho aqui para vocês entenderem o que o medo faz. Eu era recém-casado. E aí eu estava no seminário, terminando o seminário, e aí eu estava chegando por volta de umas 10, 10 e meia, né? E eu estava chegando em casa. E uma coisa extraordinária aconteceu, que isso geralmente não acontecia, era a minha esposa me esperar do lado de fora de casa. Né? Ela não me esperava do lado de fora. E então, o que eu achei interessante é que nesta noite em especial, ela estava me esperando do lado de fora. Né? Eu fiquei muito feliz com isso. Quando eu vou me aproximando de casa, né, ela está do lado de fora me esperando, mas ela estava me esperando para que eu matasse uma barata que estava lá dentro. Então, não era por mim, era por causa da barata. Né? Então, assim, o medo trava as pessoas. Se o líder ele tem medo de alguma coisa, aquilo vai travá-lo e ele não vai conseguir ir além e ser vitorioso. Né? Ele é inseguro porque muitas vezes tem medo, então ele torna-se procrastinador. Que palavra é essa? É aquela pessoa que, por causa do medo, vai deixando as suas responsabilidades para depois. Depois eu faço, amanhã eu faço, daqui uma semana eu faço. Então, ele vai literalmente empurrando com a barriga. Ele também não corrige as pessoas, ele não adverte os erros das pessoas, ele não tem autoridade, ele não confronta, não é? Como o líder anterior que a gente viu, permissivo, não é? Ele não confronta, a semelhança de Paulo, como eu disse da outra vez. Ele é desorganizado por ser negligente. Ele também não gosta de ser cobrado, não é, dos seus deveres. Quando você diz, você deveria fazer isso por causa disso, é tua responsabilidade, ele não gosta disso.
Ele também não sabe valorizar os outros, porque geralmente ele não vê também o próprio valor. Ele não se autovaloriza. Portanto, ele gera líderes semelhantes a ele mesmo. Líderes inseguros, bem como líderes negligentes. E aí o texto de Romanos 12, 11 vai dizer: não sejais negligentes nas atividades, fervorosos ou ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Não se dê ao marasmo, não é? Avive-se, busque o avivamento, busque estar com Cristo, não é? Esse enchimento, esse poder de Deus na sua vida. Essa é uma das características que a gente deve buscar, que deve pertencer ao verdadeiro líder. O quarto e último líder, tipo de líder que existe nas igrejas, é o líder ditatorial. Talvez esse seja o pior dos líderes, é o ditador, né? Ele é manipulador, ele não admite seus erros, ele não dá ouvidos aos outros, ele também não aceita ser corrigido, ele não sabe se comunicar, ele não valoriza as pessoas. Quando eu digo que ele não sabe se comunicar, às vezes o ditador ele é extremamente comunicativo, mas não sabe passar corretamente as regras necessárias. Ele passa para o seu bel prazer, para a sua própria vontade. E, portanto, como ele é desse jeito, é insensível, ele magoa as outras pessoas. Também não sabe ensinar. E é extremamente bruto. Consequentemente, ele vai gerar pessoas rebeldes e, pasmem, pessoas que não acreditam em Deus. Portanto, ele não consegue gerar uma liderança saudável. Obviamente, eu estou generalizando a coisa. Existem líderes que são ditatoriais, inclusive que são líderes de igreja, né? Líderes de igreja. E muitas igrejas têm sofrido bastante aí com esse tipo de líder. Ele produz no coração das pessoas a sensação de que elas são um erro, não que elas têm um erro, ou que elas erraram, mas que elas são um erro. Muitas vezes isso também acontece. E aí a gente vê Provérbios, capítulo 16, e o versículo 21, que vai dizer: o sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Diferente do ditador, esse aqui sabe falar, esse aqui sabe se comunicar, e a doçura dele, a forma como ele fala, isso é extremamente importante. E aí eu quero mostrar agora um círculo de sucesso, né? Depois de falar desses 3 pontos negativos, pelo menos um positivo aí, existe um círculo de sucesso. O único lugar, gente, o único lugar onde o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. A gente precisa aprender que muito, né, há uma necessidade muito grande de trabalhar com afinco. O líder ele precisa ser descolado, ele precisa trabalhar bastante, porque não é fácil liderar. Não é fácil liderar. O maior líder que já existiu morreu, foi assassinado, que foi Jesus Cristo. E ele sabia muito bem liderar. Mesmo assim, dentre os seus liderados, quais eram as pessoas que estavam lá? Se a gente for fazer algumas características aí dos discípulos de Jesus, quem eram os discípulos de Jesus? Um só acreditava nele se visse. O outro era ladrão. O outro o negou. E se a gente for analisar, esse povo aí, essas pessoas aí foram escolhidas por Jesus. Mas Jesus não era um tipo de líder que controlava as pessoas. Pelo contrário, ele dava a essas pessoas a liberdade de pensar. E o verdadeiro líder é justamente assim, ele dá essa liberdade para que as pessoas pensem. A partir do primeiro ponto lá em cima, existe esse círculo de sucesso. Primeiro, pense, idealize, tente, faça, depois faça de novo, depois faça de novo, depois continue fazendo, e aí você vai adquirir sucesso. Qual o grande problema? É porque a pessoa pensa, idealiza, tenta, faz, erra de novo, e não faz de novo, e aí para. E tem muita gente que para
pequenos passos antes do sucesso, um pouquinho antes do sucesso, mas simplesmente parou. Portanto, perdeu a oportunidade de ser vencedor naquele aspecto. E tem muita gente que, infelizmente, tem perdido grandes oportunidades na vida e não tem recebido o sucesso devido, porque simplesmente desistiu. Tem um textozinho lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Por isso que essa imagem aí é tão importante, né? Um gatinho, mas não é assim que ele se imagina. Tudo o que você quer ser, você já é. Tudo o que tem a fazer é mover sua consciência e reconhecer a realidade da sua própria alma. John Roger disse isso. Então, você precisa entender que Deus já te fez um vencedor. Muitas vezes é você que não se acha um vencedor. A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso esse texto de Provérbios é tão bonito, porque como imagina, como pensa no seu coração. Então, se você pensa em um derrotado, você vai ser um derrotado, porque é assim que você pensa, e do jeito que você pensa, você vai agir. Não é? Se você pensa que não sabe nada, às vezes são os nossos familiares que nos impulsionam a pensar isso. Ah, você é muito burro, você não consegue, né? Você é muito ignorante, nunca vai ser nada na vida. São frases assim que a gente escuta, né? Muitas vezes escuta os nossos próprios familiares. Às vezes o pai e a mãe dizem esse tipo de coisa para a gente e a gente coloca isso na nossa mente. E aí eu vou citar 9 coisas que são importantes, são o top das reclamações contra os líderes. As pessoas reclamam contra os líderes. 9 coisinhas que são interessantes aí de reclamações contra os líderes. Primeiro, não reconhecer o sucesso dos líderes ou dos liderados. Né? A pessoa não reconhece o sucesso dos seus liderados. Isso é muito triste, né? Porque aí a pessoa às vezes se esforça tanto, 63% dos líderes não reconhecem o sucesso dos seus liderados. Aí a pessoa se esforça, não tem nenhum valeu, muito obrigado, tal, você é muito esforçado. Então, é triste isso. Dentro da igreja, esse tipo de coisa acontece. 2, não fornecer instruções claras. Às vezes as pessoas erram porque não sabem como fazer o certo, porque não foram instruídos. As pessoas não foram instruídas da forma correta. Então, 57% das pessoas, dos liderados, não conseguem fazer as coisas certas porque não recebem a instrução correta para ser feita. Terceiro, não ter tempo para se reunir com os liderados. Então, esse é um outro problema também. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma igreja muito grande, ela vai ter uma certa limitação e, portanto, ela precisa dividir as tarefas conforme o sogro de Moisés disse a ele, você precisa dividir as tarefas. 4, recusar-se a falar com os liderados. 51%, olha, pasmem, 51% dos líderes não se recusam a falar com os liderados. Isso é triste, não é? Porque essa conversa, essa manutenção é necessária. Tem pessoas que passam pelos seus líderes, os líderes só falam com elas, pastores, inclusive, só falam com elas na igreja, e fora da igreja não falam. 5, apropriar-se das ideias dos outros. É muito interessante isso, porque às vezes acontece na igreja, o cara tem uma ideia boa, né? Então chega lá para o seu líder, e aí diz aquela ideia boa, e o líder menospreza aquela ideia, daqui a pouco o líder está usando aquela ideia, dizendo que é sua ideia e não do liderado que conversou com ele. 47% dos líderes fazem isso com os seus liderados. Em sexto lugar, não fazer críticas construtivas. Há pessoas que dizem que não existe esse negócio de crítica construtiva, crítica destrutiva, toda crítica é crítica. Na realidade, depende muito de quem recebe. Alguém pode dizer alguma coisa para você e aí a sua reação, a questão é a sua reação. O que é que você vai fazer com aquela crítica? Tem algum fundo de verdade naquela crítica? Você precisa analisar se existe algum fundo de verdade naquela crítica. 7, não saber o nome dos liderados. A não ser que você tenha uma dificuldade muito grande,
mas é importante que você decore o nome das pessoas, decore o nome dos seus liderados. Quando você vai chamar a pessoa, não chama pela característica que essa pessoa tem. Cabeludo, gordinho, esses nomes, essas palavras, elas não são legais para se referir aos seus liderados. Chame-os pelo nome, isso é muito importante chamá-los pelo nome. 8. Recusar-se a falar com as pessoas. Como eu já falei um pouquinho a respeito disso, então vou pular. 9. Não perguntar pela vida das pessoas além do trabalho. É importante que você conheça um pouco da vida das pessoas, não somente do trabalho dela, do dia a dia do seu trabalho, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro de casa, o que essa pessoa faz. Tentar fazer, atribuir um laço de amizade com essas pessoas, com seus liderados, isso também é extremamente importante, e aí o seu liderado vai valorizar você muito mais. Todo líder precisa ler, portanto, ele precisa ter uma boa biblioteca, e ter uma boa biblioteca é condição sine qua non. Essa expressão é uma expressão latina, significa que é uma condição indispensável para uma boa liderança. Né? Uma condição indispensável para uma boa liderança. Essa foto que eu coloquei aí, dessa biblioteca, eu queria muito ter uma biblioteca a metade da metade dessa aqui. Veja que coisa extraordinária. Talvez a biblioteca do futuro. Aí, a quantidade de livros que tem. Mas aí você pode começar a fazer a sua biblioteca e começar a ler alguns livros que são importantes. Há muitos anos atrás, eu comecei a fazer a minha biblioteca. E um dos livros que, obviamente, eu comecei muito mais a fazê-la quando eu vim aqui para Paraíba. Eu saí de Pernambuco, da minha terra, e vim aqui para Paraíba. Então, eu comecei a fazer a minha biblioteca quando eu me tornei seminarista aqui. Então, uma boa parte dos livros que eu comprei foi no período de seminário. E acho que pelo menos um terço dos livros que eu usei para essa palestra hoje, eles foram comprados entre 91 e 93. 91, 92, 93, 94, foi justamente o período do seminário. Não tinha muito dinheiro, mas o dinheiro que eu via, eu pegava para comprar livros, e especialmente livros sobre liderança, que eu gostava muito de ler livros sobre liderança. Daqui a pouquinho, talvez, a gente vai ver alguns desses livros aí a respeito de liderança. E aí, justamente, alguns desses livros. Alguns desses livros. Eu tenho alguns desses livros aí. Eu não vou falar sobre, obviamente, não vou falar sobre todos eles, mas vou mostrar alguns deles aí para que vocês possam dar uma olhada. Esse primeiro livro aí, ele não é um livro cristão, mas ele trata de 25 leis bíblicas de sucesso. Apesar dele não ser um livro cristão, ou seja, feito por um pastor, alguém nessa área, mas ele trata que existem leis que são leis que estão na Bíblia, que qualquer pessoa pode utilizar para ter sucesso. Esse outro livro aí, de John Maxwell, uma boa parte, logo quando eu comecei a construir a minha biblioteca, foram livros de John Maxwell. John Maxwell é um pastor americano, ele tem muitos livros, e um desses livros é alguns que eu vou citar. Esse aqui é Dando a Volta por Cima. Ele está falando sobre pessoas que passaram por grandes problemas nas suas vidas, mas que conseguiram dar a volta por cima, conseguiram resolver os seus problemas, apesar de toda a dificuldade, eles conseguiram resolver os seus problemas. Mais 2 livros ainda, esse livro aí, que é também de John Maxwell, são Segredos da Atitude, um livro muito bom também. 99% dos livros que eu estou mostrando para vocês, eu já os li todos, de capa a capa. Alguns deles não cheguei a ler completamente, mas a grande maioria já foi lido. Esse livro aí, da direita, as 21 aí, Irrefutáveis Leis da Liderança, é um livro extraordinário,
é um best-seller. Foi um dos livros que eu li, um dos primeiros livros que eu li, talvez o primeiro livro que eu li dele, de John Maxwell. Um livro também muito bom. Esses 3 livros aqui são do mesmo autor, né? Então, quem já leu O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança, esse livro é muito, mas muito bom. Esse terceiro livro, também, James Hunter, Como se tornar um líder servidor, princípio da liderança, de Um Monge Executivo, e esse do meio, que foi o último que eu li, né? Na realidade, eu reli esse livro. Ele é muito bom para mim, ele é melhor do que o livro Monge Executivo, mas seria muito bom que quem fosse ler De Volta ao Mosteiro, lesse o Monge Executivo, porque o Monge Executivo trata da ida ao mosteiro, né? E esse agora trata a volta ao mosteiro. O Monge Executivo fala de liderança e trabalho em equipe. Um livro muito bom, mas muito bom mesmo. Eu sugiro aí que vocês possam adquirir, né, fazendo a sua biblioteca com esse livro aqui. Esse outro livro aqui, 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder. Esse livro é sensacional. Por quê? É também de John Maxwell, mas ele vai tratar de uma quantidade, são 21 líderes, claro, vai ter um pouco mais de 21, né, mas ele vai tratar de 21 líderes, né, e aí todos eles bíblicos, né, todos eles bíblicos. No início ele vai tratar de Davi e Saul. O início é a lei da tampa, ele é baseado nas 21 leis de liderança, né, no outro livro que eu mostrei aí para vocês, que é excelente também. Então, sugiro aí que vocês, quem puder, adquiram esse livro, que é um livro muito bom. Eu acho que eu adquiri em 93 esse livro. Eu utilizava bastante, ainda utilizo. As 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe, né? Para quem é líder, você precisa de um livro como esse também, que é um livro excelente, vai tratar principalmente de que você não pode... veja, a indústria de Hollywood vai trazer a ideia de que o líder, ele lidera sozinho. Então, vai ter artistas aí, vai ter filmes aí mostrando uma pessoa que dá conta do recado sozinho. Superman, por exemplo, é sozinho. Batman, depois vem Robin, mas é Batman, é sozinho. Então, cada um desses líderes, né, eles resolvem as coisas sozinho. Então, ninguém resolve sozinho. Esse livro vai dizer isso, né? As 17 incontestáveis leis do trabalho. E aí, eu tenho mais 2 livros também, né? Eu não vou falar muito sobre eles, 4 Segredos do Sucesso e o Líder 360 Graus, que também são esses 2 livros aí de John Maxwell. Eu os tenho também na minha biblioteca. Esses livros aqui, esses 2 livros aqui, eu adquiri primeiro, né, o Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e o 8º Hábito. São 2 livros, eles são espessos, são grossos, mas são livros muito bons também na área de liderança. Então, eu sugiro também, faça a sua biblioteca com esses livros. Esse outro aqui, né, O Líder do Amanhã, de Josué Campanhã, Formando a Nova Geração de Líderes da Sua Organização, também um livro excelente. Por que eu estou colocando aqui 12 semanas para mudar uma vida, de Augusto Cury? Primeiro porque esse livro é sensacional, eu li muito rapidamente, assim, porque é um livro muito gostoso de ler, é um livro muito bom de ler, 12 semanas para mudar uma vida. Então, realmente, tem uma conotação muito forte. A capa desse livro, se você for ler, você vai entender, né? A capa desse livro tem muita coisa a ver com a mensagem desse livro aí, que é com certeza muito importante. Tem outros livros de Augusto Cury que eu também vou citar aí para vocês. Esse livro aqui, de Samuel Chand, eu tive a oportunidade, ele é um americano, né? Eu tive a oportunidade, não conheci o Gerard, porque ele foi feito com essa dupla, né? Mas o Foco na Escada
é um livro essencial para aquele que quer trabalhar na área de liderança. É um livro muito bom mesmo. Então, eu também sugiro o Samuel Chand. Eu pude conhecê-lo numa cruzada que houve em Recife. Eu fui lá e aí eu vi, e por isso eu comprei o livro Foco na Escada, ampliando a sua visão global. Toda a mensagem dele aí é baseada na escada. Por isso tem essa escada aí, você vai entender. Esse outro livro aqui, No Comando, de Miles Monroe, infelizmente esse pastor faleceu num acidente de avião, mas ele deixou um grande legado, porque ele era um excelente líder. Né? Você vai procurar, se você procurar no YouTube, você vai ver várias mensagens dele sobre liderança. Então, são sugestões aqui que eu estou colocando aqui para você. Eu sei que é exaustivo, mas eu não poderia falar sobre liderança sem falar sobre líderes, né? Sobre grandes líderes existentes. Aqui, não tem nem o que dizer, dispensa que eu fale tanto, né? Esses 5 livros aí, que são chamados Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury, o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre do amor e o mestre inesquecível. São, inclusive, alguns desses livros, 2 deles, pelo menos, eu fiz a releitura recentemente, 3 deles eu fiz a releitura recentemente, mas são livros essenciais. Eu digo a vocês, eu testemunho a vocês que eu passei a conhecer melhor Jesus depois que eu li a Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury, doutor Augusto Cury. E aí a gente passa para um outro aspecto. Veja, uma outra coisa importante é que o grupo que o Isaac fez, naquele grupo que o Isaac fez, eu estarei enviando, se assim vocês desejarem, alguns desses livros em PDF. Né? Na realidade, eu tenho quase todos eles em PDF. Então, vocês poderão fazer pelo menos uma degustação desses livros, né? Porque é importante que vocês tenham os livros em PDF, mas que vocês comprem esses livros. Né? É muito importante. Não é para ler esses livros em PDF, porque para ler no computador é muito ruim. Ler no celular é pior ainda. Né? Mas vocês podem adquirir esses livros aí, que eu acho extremamente importante. Aí a gente olha para aspectos... Gente, eu vou até 9 horas, tá? Eu vou chegar até 9 horas. 9 horas eu encerro e a gente vê na próxima sexta-feira, tá? Então, falta um pouquinho só. Aspectos pessoais da liderança. Vamos ver. Vamos analisar 7 aspectos fundamentais na vida, que se destacam na vida de um líder. Primeiro, o caráter, que diz o que é que você é. O caráter é essencial. As relações, porque vai mostrar que na realidade, você se manifesta, a sua pessoa se manifesta com base naquelas pessoas com quem você se relaciona. Então, se você se relaciona, a tua vida como líder muda de acordo com o teu relacionamento. Se você está se relacionando com alguém que não é líder, você não vai acrescentar muito na sua vida, né? Pelo menos no aspecto de liderança. Conhecimento, né? O líder também é aquilo que ele sabe, buscando conhecimento. Por isso, você não pode se dar o luxo de não ler. Né? Você não pode se dar o luxo de não ler. Você precisa, no mínimo do mínimo, ler um livro por mês. No mínimo, um livro por mês. Né? Eu já li 3 livros por mês. Achei pouco. É claro que tem aquele tempo em que você não consegue. Mas é importante, pelo menos um livro por mês. Escolha esse livro e leia. Intuição. Todo líder, ele precisa ter intuição, é aquilo que ele sente, aquilo que ele sabe no íntimo. Experiência, aquilo que ele já passou, né? Aquilo que já aconteceu com ele, portanto, ele já tem experiência naquela área. Êxitos é aquilo que ele já fez e deu certo. Né? Então, ele carrega no seu currículo coisas que ele fez e que deu certo. Capacidade é aquilo que ele sabe que pode fazer. Eu sou capaz de fazer
porque aí eu tenho certeza que eu sei disso, né? E aí a gente vai ver a diferença entre o chefe e o líder. Veja que eu estou passando isso muito rapidamente, mas isso tudo aqui vai ficar aí para vocês, depois que a gente colocar, né, vai ficar aí para vocês podem rever. A diferença, o chefe manda, o líder orienta, né? O chefe amedronta, o líder é um entusiasta, né? Ele consegue convencer você com facilidade, porque ele é um entusiasta. Ele não força ninguém. O chefe administra, mas o líder ele consegue inovar as coisas. O chefe age com autoridade. Não que agir com autoridade seja errado, né? Nesse autoridade aí é muito mais a questão do autoritarismo. Já o líder ele é facilitador. O chefe diz eu, porque ele quer fazer tudo só, mas o líder diz nós, porque ele quer repartir a responsabilidade juntamente com os outros. O chefe faz mistério e o líder abre as coisas. Ele não precisa fazer mistério, ele comunica. O chefe fiscaliza, mas o líder acompanha. Eu sempre digo que Jesus era um grande líder, principalmente porque ele não era simplesmente um chefe, porque ele é o líder que vai com a gente. Ele manda a gente ir, mas ele vai com a gente. O chefe reprime, o líder desenvolve. O chefe centraliza e o líder delega poderes. São grandes diferenças entre um e outro. Atitudes que bloqueiam uma boa liderança. Olha só, tem uma listazinha pequena. O que bloqueia uma boa liderança? Vaidade, mau humor, pessimismo, ameaças, autoritarismo, protelação, ou seja, deixar para depois, ser bonzinho, esse bonzinho entre aspas, porque muitas vezes a gente o líder quer ser bonzinho, deixando as coisas erradas passarem, e aí depois isso volta como se fosse um bumerangue para a gente. E o descontrole, né? Um dos frutos do espírito é o autocontrole, é a temperança que todo líder precisa ter. Atitudes fundamentais para uma boa liderança. Olha só, isso é muito importante. Cuide da sua apresentação pessoal. Um bom líder, ele não anda de todo jeito. Obviamente, ele não precisa ser diferente de todo mundo, usar uma roupa extraordinária, não é isso. Mas ele precisa ser uma pessoa muito bem apresentada. Ele precisa também se comunicar com as pessoas. Como eu já disse, ele precisa chamar as pessoas pelo nome. Ele precisa flagrar as pessoas fazendo as coisas certas. Ele precisa ter senso de humor. Difícil a gente querer uma pessoa carrancuda que não sorri. Ele precisa sorrir, ele precisa se alegrar, ele precisa demonstrar essa alegria. E ele precisa usar e abusar de algumas palavras mágicas, com licença, por favor, obrigado, elogiar. Isso é extremamente importante na vida de um líder. Eu sei que eu estou colocando aqui uma infinidade de informações de uma vez, né? Isso aqui, na realidade, eu falei com o Isaac para a gente fazer em 2 encontros, mas aí daria muito mais. No entanto, vamos concluir mesmo em 2 encontros, porque fica muito complicado da gente estender. Como eu gostaria de ser tratado numa situação como esta? Pergunte-se antes de agir, né? Saiba ouvir, saiba o que falar, demonstre interesse na comunicação, dê e saiba receber feedback. Né? É muito ruim quando você faz alguma coisa e aí ninguém reconhece. Esse reconhecimento aí é chamado de feedback. Quando alguém faz alguma coisa e você diz, olha, muito bem, isso é um feedback. Né? Eu estou dizendo isso porque na função pastoral, eu estava pregando uma vez, há muitos anos atrás, eu era inexperiente, e aí eu estava pregando, e aí tinha no meio do culto, né, no meio da mensagem lá, no meio da igreja, tinha uma senhora lá que ela ficava meleando a cabeça como se reprovando as minhas palavras. Isso para uma pessoa, um recém-pastor, foi terrível, né, ver aquilo. Ele foi um feedback negativo. Eu precisei superar aquilo. Né? Graças a Deus superei. E a gente vê esse tipo de coisa dentro das igrejas.
infelizmente. Assim como a gente vê pessoas que, quando você está pregando, por exemplo, há pessoas que não estão prestando atenção a nada. Eu soube de uma igreja, pastor, por exemplo, que enquanto ele ia pregar a palavra do Senhor, havia uma irmãzinha que levava para a igreja a lixa de unha, né? E também o esmalte para pintar a unha durante o culto. Isso é um absurdo. Foque a solução, não o problema. Gente, se você só foca o problema, se você só analisa a questão do problema, você vai dormir com aquele problema na cabeça. Pensa na solução. Vai ser muito melhor. Não prometa o que não puder cumprir. Isso desde você com seus filhos até com a igreja ou com qualquer trabalho que você faça. E não se contente com resultados medíocres. Você precisa trabalhar mais para ter um melhor resultado, um bom resultado, em nome de Jesus. Não humilhe as pessoas. Se errar, você precisa reconhecer. Trate as pessoas de forma diferente, nesse sentido diferente aqui, presta atenção, respeitando a sua individualidade, cada pessoa é uma pessoa. Acredite na sua equipe, líder, por favor, seja a sua equipe grande ou pequena. Acredite que a sua equipe vai conseguir bater a meta, se for a necessidade, mas acredita na tua equipe, porque se você não acreditar, eles não vão acreditar. Você precisa acreditar na sua equipe. Pastor, você precisa acreditar na sua igreja. Líder, você precisa acreditar na sua equipe. Pense grande, haja grande e seja grande. Quando se fala em alvo, não se pensa em algo pequeno. Então, faça um alvo grande, porque mesmo que você não atingir, mas chegou perto. Lidere com as portas abertas. Portas abertas por quê? Porque muitas vezes os nossos liderados têm melhores ideias do que nós. Deixa as portas abertas para que eles possam falar. Faça uma autoanálise, ou seja, uma análise de você mesmo e que isso seja contínuo. E esteja aberto ao seu autodesenvolvimento. Ou seja, recicle-se. Eu não gosto muito da palavra reciclar, não, mas recicle-se. Trabalhe mais, busque mais, leia mais, se aperfeiçoe cada vez mais. E só uma questão, uma frase de Peter Drucker sobre o líder do terceiro milênio. Ele deverá possuir a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar aberto. Às vezes a gente acha que a gente está certo e não está. E quando a gente detecta que estávamos errados, precisamos ser humildes para desaprender e reaprender. E isso aí todo mundo precisa ser desse jeito. Não é só quem é pastor, todo mundo precisa ser assim. Você não sabe de tudo. E às vezes aquilo que você acha que sabe hoje vai entender que você sabia da forma errada. Líderes devem estar em constante renovação, buscando renovar-se. Aí tem aquela história da águia aí que todo mundo certamente já conhece. E aí a gente entra nas qualidades de líder. E só para a gente concluir agora, eu vou só mostrar para vocês uma questão. Geralmente eu uso essa ilustração aqui para falar sobre ética, mas eu quero trazer para cá para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que eu quero colocar. Então, veja bem, é só uma situação, tá? Só uma situação. Há 3 candidatos aqui. Está na hora de eleger o presidente do mundo. O seu voto é um voto determinante. 3 são os candidatos. Então, preste atenção a cada um candidato e cada característica desse candidato. Tá? O candidato A está associado a políticos corruptos e consulta astrólogos, astronomia, signos. Ele tem 2 amantes, ele fuma como uma chaminé e bebe de 8 a 10 martinis por dia. Esse é o candidato A. Candidato a presidente do mundo.
A questão vai ser se você votaria nele. Candidato B, ele já foi destituído 2 vezes, foi colocado para fora 2 vezes. Ele dorme até o meio-dia, fumava ópio na escola e bebe 1/4 de litro de uísque todas as noites. Esse é o candidato B. Será que você votaria no candidato A ou no candidato B? Vamos, então, ao candidato C. O candidato C é um herói de guerra condecorado. Ele não come carne, é vegetariano. Ocasionalmente toma uma cerveja e nunca teve nenhum caso fora do casamento. Esses 3 candidatos, qual você escolheria? Candidato A, candidato B ou candidato C? É óbvio, né? Eu não sei quem você escolheu, mas é óbvio que provavelmente você escolheria o candidato C. Mas aí eu quero mostrar para vocês quem é o candidato A, quem é o candidato B e quem é o candidato C. Candidato A. O candidato A é Franklin Delano Roosevelt. Foi o 32º presidente dos Estados Unidos de 1933 até 1945, Franklin Delano. O candidato B, ou seja, um homem condecorado, né? O candidato B, Winston Churchill, foi um político conservador, estadista britânico, famoso principalmente por sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Um homem também extremamente condecorado. E o terceiro, que provavelmente é o que todo mundo provavelmente escolheu, é este aqui. Adolf Hitler, responsável por um genocídio, um holocausto, onde ele matou centenas de milhões de pessoas, né? Principalmente judeus, homossexuais, negros, comunistas, muita gente. Então, eu só quero colocar isso aqui para cada um de vocês. Obviamente, na nossa próxima aula, a gente vai andar um pouquinho mais, mas eu vou deixar por aqui para que a gente entenda que tem muita gente aí que tem uma capacidade de liderança muito grande, e o Hitler teve uma capacidade de liderar muito grande, tanto é que teve tantos e tantos seguidores, e ainda existe muita gente que é seguidor de Hitler. Muita gente que ainda segue Hitler, né? Então, fica por aqui hoje. Eu vou fica aí, Isaac, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão aí que queira falar, então a gente vai abrir um pouquinho, né? Mas a gente só continua na próxima semana. Eu gostaria de convidar o meu pastor Ivaldo, que está aqui também na sala, para fazer a oração final. Pastor Ivaldo? Oremos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e queremos te agradecer pelo teu amor. E que o Senhor nos abençoe e faça com que possamos aprender a cada momento e colocar em prática em nossas vidas. Abençoe o pastor Jailton, abençoe os nossos queridos irmãos que aqui estão também acompanhando esse estudo, aprendendo, e que isso possa trazer riquezas para a nossa igreja, que todos nós, líderes, liderados, possamos saber que somos servos, estamos para fazer a tua obra, para pregar a tua mensagem, para ensinar o mundo a ser servos de Cristo. Obrigado pelo teu amor, nos dê uma noite na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Pastor Ivaldo, eu gostaria que nesse momento, para a gente encerrar, o senhor ministrasse só, nos impetrasse a bênção apostólica, se for possível. Bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs, seja com todos os líderes espalhados pelo mundo afora, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém.